E domingo, o Coritiba encara o Goiás, 6h30 da tarde, jogando no Couto, Alê. É isso aí, TT. A gente acabou de subir uma matéria ali, nosso Fernando Freire, no nosso ric.com.br, na aba Ric Sport Clube, a cobertura completa aqui dos times paranaenses, também dos principais assuntos do mundo dos esportes. E é a única coisa que o Coritiba tem subido no campeonato, né? O Coritiba, com a derrota para o Grêmio, subiu de 99% de chance de queda para 99,91% de chance de queda. Então não tem nem aquele 1% vagabundo que a gente brincou na semana passada, né? Na rodada passada. Agora a chance é 0,09% de escapar. É zero, né? A gente sabe, a gente já tá falando sobre isso há algum tempo, até o próprio Kozlowski tinha aquele discurso, não, porque vamos... tem as finais, e daí depois também, não, jogo a jogo, tudo mais. Mas agora são 14 pontos que separam o Coritiba do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Ainda é o Cruzeiro, 16º, 37 pontos. O Cruzeiro tem um ponto a menos. Bahia e Santos também tem 37 pontos. O Coritiba lá embaixo, na 19ª colocação, com 23 pontos conquistados. Tem 21 em disputa e o Coritiba tem que tirar 15. Basicamente é isso, porque tá 14 atrás. 15 pra garantir. Tá realmente muito difícil. A gente sabe que a chance do Coritiba escapar praticamente ela não existe, como os números aí dos estudos matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais mostram, né? Rodada a rodada a gente sempre traz aqui no nosso bate-pronto e também no nosso ric.com.br. E aí, o Kozlowski foi perguntado mais uma vez sobre essa questão de e aí, como é que faz? Qual é a matemática do Coritiba? Tem algum planejamento sobre isso? E ele falou que a conta é muito simples. É jogo, cara. Agora é o Goiás. Entendeu? Não tem... Desde que nós entramos numa situação em que você precisa de mais vitórias, ter mais vitórias do que jogos, né? Tipo, você ter 8 vitórias em 11 jogos, situações assim, né? Não 50-50 ou menos dessa porcentagem, fica muito complicado. Então, você tem que mirar jogo a jogo, né? Então, o nosso próximo jogo é o Goiás. Nós temos que tentar fazer de tudo para vencer o Goiás. E aí, pensar no próximo jogo, que é o América, né? E assim, sucessivamente, a conta é bem simples, né? A conta é bem simples, né? Vencer todos os jogos e aí vai ter que torcer, né? Porque tá muito atrás no campeonato. E os outros perderem todos os jogos. Exatamente. E aí, assim, tem uma questão dos bastidores. Eu converso com muitas pessoas do Coritiba todos os dias para fazer o programa, né? E aí tem uma questão dita para mim internamente, claro, não vou contar o santo, só o milagre, mas que o Coritiba trabalhava nos últimos 12 jogos. O Coritiba trabalhava com 12 pontos nos primeiros 6 e 10 pontos nos últimos 6. Então, pro Coritiba conseguir escapar. Só que dos últimos 6 jogos, e aí o do Goiás é o último da conta, era Cuiabá, Palmeiras, Santos, Internacional e Grêmio. O Coritiba somou 3 pontos. Precisaria na conta, na matemática interna do clube, somar 12. Então, se ganhar do Goiás, soma 6. E aí, ficam 6 faltando, né? Então tem que somar 16 em 6 jogos no final. 5 vitórias. É ganhar do Goiás, ganhar 5 nos últimos 6 e empatar 1. Daí chega aos 42 pontos, que em tese salvariam o Coritiba. Hoje, eu acho que 42 pontos talvez nem seja o suficiente. Não, porque assim... Porque Bahia, Santos e Cruzeiro precisam somar 5 para 42 nos últimos jogos. Eles têm 37, né? Cruzeiro, Bahia e Santos têm 37. Precisam somar 5 Se cada um deles ganhar mais um jogo, eles já chegam com 40. Se eles ganharem mais um jogo, eles chegam com 43. Aí o Coxa nem chega nessa conta. O Coritiba pode chegar no máximo a 44 pontos no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Bahia, o Cruzeiro e o Santos em 7 jogos não vão ganhar 2 até o final do ano? Pois é. A chance é muito mais alta do que o Coritiba ganhar os 7. Que não ganhe. Ou ganhar 6 e empatar 1 para chegar aos 42. Até mesmo o Goiás, né, que tá com 32 pontos, né? Sim. O Vasco tem 34. Esses times vão ganhar pelo menos mais 2, 3 jogos cada um. Então assim, mesmo com daí, se o Goiás ganhar ainda do Curitiba, né, que é um confronto aí, então... Com todo o discurso, a questão é que a matemática não adianta mais. A gente, tem mais discurso. A gente debate, a gente traz pro torcedor tudo que é trabalhado, tudo que é falado nas coletivas, mas a grande realidade, não dá pra iludir o torcedor, é que já era, já acabou. Os adversários... Acho que o próprio torcedor já tá convencido. E faz tempo, desde que perdeu pro Bahia. Aí depois começou a reação de novo, aí perdeu pro Cuiabá. Não, agora ganhou do Inter, perde pro Grêmio. Então... Tem todos os jogos em casa. E os adversários também do Coritiba ali, né? Eu digo adversários, mas não são tão adversários assim, né? Porque o Goiás tá 9 pontos do Coxa. É o time que tá alcançar o Goiás já tá difícil. Imagina pra você alcançar o Cruzeiro. Mas o próprio Vasco, né? Conseguiu vencer o Cuiabá. Então são adversários que vêm nessa reta final realmente fazendo valer como se fosse uma reta final de tentar ganhar na base da vontade, né? O Vasco ali
o América, inclusive, é um time que tá na lanterna, né? Rebaixado praticamente ali junto com o Coritiba, mas é um time que demonstrou também nessas últimas rodadas ser capaz de ter feito um campeonato melhor, né? Com o Mastriani, deu trabalho, inclusive, quando encarou o Atlético. Então, você vê que o Coritiba, ele oscilou para baixo, né? Ele conseguiu algumas boas atuações em alguns jogos esporádicos, mas são 9 derrotas do Couto Pereira, né? Só ganhou 3 no Couto. Então, é muito abaixo do que o torcedor esperava do time, né? O problema no passado era que não vencia fora. Já venceu 3 fora. Pois aí agora não vence no Couto. Se tivesse que era vencido, a solução. Nem em casa, nem fora. Se tivesse vencido 3 em casa, talvez a gente mais ainda pudesse estar né? falando do Coritiba lutar contra o rebaixamento. Se vence 3 jogos que empatou, o Vasco, o Santos e o São Paulo, lá no início do campeonato, os 3 com o Zago ainda. O Coritiba teria 6 pontos a mais, estaria com 29. Estaria 3 atrás do Goiás. Daria Porque o Coritiba vai pegar Goiás Seria ainda. Seria difícil, mas daria pra você pensar numa reação. Se tivesse vencido, se não tivesse perdido esses pontos lá atrás, poderia aproveitar essa reta final, porque vai encarar confrontos diretos, né? Goiás, América, Cruzeiro são times que ainda o Coritiba não enfrentou. Então ali ele poderia fazer aquele jogo de 6 pontos. E pega o Corinthians no final, né? que também tá por ali, né? Agora deu uma subidinha. O Corinthians tá com 40 pontos. Assim, vai ter um jogo nesse final de semana aí, que é Cruzeiro Internacional, lá em Belo Horizonte, né? O Inter tem 39 pontos e o Cruzeiro tem 37. É um confronto direto aí. Sim. O Inter não está completamente livre de nenhum risco, né? Sim. O Vasco vai jogar contra o Botafogo. É o Botafogo precisando urgentemente se reabilitar e o jogo vai ser em São Januário, né? E o Vasco também precisando da vitória porque está bem ameaçado. Esse jogo vai pegar fogo. E aí o Santos joga em casa na Vila Belmiro contra o Cuiabá. Né? E o Bahia vai jogar fora de casa lá em Porto Alegre com o Grêmio. Eu acho que desses aí é o que tem o jogo mais difícil, né? Porque joga fora, né? Então, assim, o Corinthians tem o Bragantino lá em Bragança, né? O Bragantino que tem ganhado bastante no Corinthians. O Bragantino que tem... Não, o Bragantino está disputando o título, né? Então, assim, essa turma aí dos 40 pontos, que é o Cuiabá, o Corinthians. Você vê, o Cuiabá e o Corinthians, a tendência, né? Pode ser que... Mas a tendência é que eles parem nesses 40 pontos nessa rodada. E a tendência é que, por exemplo, Santos e Cruzeiro possam chegar a esses 40 pontos, né? Então, você vai já subir o sarrafo da briga contra o rebaixamento. O Vasco, não sei se consegue ganhar do Botafogo, né? Mas o Vasco jogou bem contra o Cuiabá ontem. Vai jogar em casa, vai ter a torcida, é um clássico, né? O Botafogo tá nesse inferno astral aí, né? De ser um time que tá patinando no campeonato, que né? Vem de 2 derrotas seguidas, já 3 jogos sem ganhar. Você palpitar na zebra, hein? A zebra vai firme esse final de semana. Você vai na zebra, eu acho que o Botafogo vai reagir. Então, e o Botafogo o Vasco tem esse jogo dificílimo aí, né? E depois vai encarar o Cruzeiro. Então assim, eu acho que o campeonato do rebaixamento começa ali no Cuiabá e vai até o Goiás, que ainda, né? O Goiás vai jogar com o Coritiba, que o Goiás ele vai ter que buscar os pontos que ele perdeu pro Bragantino aqui em Curitiba, né? Se você olhar os números do campeonato, o Goiás está num momento tão ruim quanto o do Coritiba. O Goiás vem de 4 jogos sem vitória, 2 empates e 2 derrotas. O Coritiba vem nos últimos 5 jogos de 4 derrotas e 1 empate, e 1 vitória, né? Então, isso, assim, uma vitória. Tá muito, né? Esses times aí são muito bipolares, né? Goiás, Coritiba, o próprio Vasco, né? Você vê o Vasco, ele tava reagindo, aí ficou 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate, aí ganhou do Cuiabá ontem, um jogo que, assim, a tendência era o contrário, né? Ou pelo menos haver um empate lá. Mas o Cuiabá é assim, o Cuiabá perde em casa e ganha fora. O Cuiabá é um time estranho, assim, né? Bipolar. Assim. O Cuiabá ganhou do Cruzeiro, né? Fora, e ganhou do Curitiba fora, ganhou do Botafogo fora, né? E perde em casa pro Vasco. Perde, então, né? Ele empatou com o Coritiba em Cuiabá de 1-1 e meteu 3-0 aqui, né? É assim que funciona. Quando era pra ser o contrário, né? Se o Antônio Oliveira tivesse ficado, hein? Eu tenho uma impressão que a história teria sido diferente. Mas então, tem mais aí do Coritiba. E o Zago?
O Zago não deveria ter vindo. Tem mais do Coritiba agora, porque... Sincerão. É verdade, mas, gente, é verdade. O Zago tava melhor. 12 jogos, 4 pontos, o Coritiba começou o campeonato, gente. O Zago não perdeu 8 jogos Inventou seguidos. os 3 zagueiros, não perdeu 8 seguidos, mas o Coritiba não pontuou. É que agora a gente fica no Nos 12 jogos que perdeu 8 seguidos, o Kozlowski fez muito mais pontos que o Zago. A gente fica no EC e eu acho que o Kozlowski é um treinador que... O Zago vai pra Copa do Mundo com a Teve Bolívia. seus méritos também, apesar... Né, de ter um elenco muito difícil de trabalhar, né? Não ter muitas opções. Mas assim, o ideal seria ter mantido o Antônio Oliveira. Eu também acho. Que tivesse na vice-lanterna agora. El Diablo Echeverri já aposentou, tá? Não tem chance. Pode deixar pra lá isso aí. Mas voltando a falar do Coritiba, porque o Coxa vai ter alterações, né, na equipe que vai enfrentar o Goiás no domingo. E aí, claro, o Kozlowski ainda tem o trabalho de hoje, à tarde e amanhã pra definir a equipe titular. Mas o Coritiba tem as voltas de Natanael e do Rainer, os 2 laterais direitos, o titular Natanael e o reserva Rainer, os 2 suspensos com o 3º cartão amarelo na partida contra o Grêmio. O Diogo Batista jogou na partida. E não terá o Slimani, o camisa 9, que foi reserva já. Você zoou a minha enquete na terça-feira, né, Liares Júnior? Quem deve ser o titular do Coritiba no ataque? Foi da sua enquete, Slimani, né? ou Garcês? Enquete zicou, né? Não, A enquete zicou? Na verdade, era informação, a enquete. Na verdade, assim, ele O Garcês foi muito bem lá porque ele lançou essa braba aí. Mas o e o Internacional Kozlowski foi não na é o dele e Grêmio, botou o né? Garcês, né? Então, mas aqui daí ficou com a mais também, né? Mas o Garcês foi titular contra o Inter, fez Mas gol. ele jogou bem contra o Grêmio, o Garcês, né? Não, jogou bem, né? Pelo que... E tinha o negócio do Slimani correr o risco de se machucar, né? Pela sequência e tal, né? De acordo com o que o Kozlowski falou do departamento médico, enfim, né? Do pessoal de fisiologia. Mas o Kozlowski falou sobre essa questão de mudar bastante, principalmente a defesa, e disse que essa rodagem... Porque o Coritiba teve vários problemas, né? Se a gente for pegar, o Kusevich daí machucou o rosto com aquela briga do Diogo Oliveira, suspensões, Dombrowski se machucou, Maurício Antônio estreou e não voltou mais, nem relacionado. Reinaldo quebrou o braço numa fratura, num choque com o Vitor Luiz, problemas de suspensão na lateral, enfim. Ele teve muitas mudanças de zaga nessa sequência aí recente do Coritiba, e ele falou que essa rodagem tem prejudicado e muito a equipe. Atrapalha muito, né, cara? Porque acho que eu já respondi algumas perguntas anteriores aqui, até a gente falou da linha defensiva, né? Aí você cria, quando você encaixa a equipe, pelo menos você ter 2, 3 jogos a mesma equipe ajuda no entrosamento, né? E a gente vem sofrendo realmente jogo a jogo com cartões, lesões, nessas situações que a gente tem que mudar a equipe, né? Isso realmente influencia muito na parte negativa da situação, né? Porque a maioria das equipes aí não tem uma rodagem tão grande de atletas como nós temos, né? Infelizmente nesse momento, né? Então eu espero que agora não tem muito o que fazer. Primeiro vamos ter que descansar os atletas, né? Mobilizar de novo, ver quem está em melhores condições e tentar colocar a melhor equipe em campo. O cara que tá viajando agora. A gente tava falando aqui fora do ar, porque saiu aqui na questão do público, né, da Libertadores. Posso interromper para trazer a notícia que acabou de sair. Esporte Clube. Acabou a reunião no Rio de Janeiro e o presidente Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a final da Libertadores vai ter público, mas pede ajuda aos torcedores. Depois dessa reunião, né, que teve a CBF, a AFA, o Fluminense e o Boca, aí Edinaldo Rodrigues se manifestou e disse que até esse momento a final da Libertadores vai ter público. E ele disse o seguinte: vai depender dos torcedores. A partir de agora, os torcedores têm que se unir em torno da paz, porque a segurança está acima de tudo. Se por acaso não tiver essa paz, é lógico que pode ter a possibilidade de ser sem público. Agora que o Edinaldo Rodrigues falou, todo mundo vai, não, agora vai ter pasta. O que eles estão fazendo de fato para mudar o cenário? Nada. Eles fizeram uma reunião sem as entidades de segurança do Rio de Janeiro. Exatamente. A AFA, a CBF e a Comebol. Parabéns. Isso é um problema de segurança pública, né? Sim, pelo amor de Deus. Problema fora do estádio. Os caras vivem em outro mundo. Que é vergonhoso pra cidade, pro Brasil, né? Pro futebol, mas principalmente pra segurança pública do Rio de Janeiro. E o Coritiba? Essa rodagem de elenco atrapalhou bastante, mesmo assim, mesmo se tivesse todo mundo à disposição, não ia mudar nada, né? O problema do Coritiba não é de hoje, né? A gente tá falando aqui. O problema começou lá em janeiro, quando, né, estourou o champanhe no dia 31 pro dia 1º. Ali já, assim, o planejamento foi todo errado, né? O Coritiba tem que agora, eu já falei isso no começo do programa, tem que aproveitar todos esses erros que foram cometidos, a lição, né, de 2023, para
evitar que isso se repita em 2024, para não ter um outro ano catastrófico em 2024. Você imagina entrar em 2024 na Série B do Brasileiro e o time não conquistar o acesso, né? O Curitiba tem que trabalhar hoje já para conquistar o acesso em 2024. Porque eu acho que nesse momento o torcedor está conformado, né? Que não tem mais saída, que o time vai cair. Agora, aí, né? Se o Coritiba disputar a Série B do ano que vem e não conseguir se manter entre os 4 primeiros durante todo o campeonato, aí sim eu acho que seria uma catástrofe. E o time e a torcida com certeza teria um nível bem mais em cima para cobrar, porque Série B é diferente, né, de Série A. Agora, falando em relação ao Slimani, né, mais uma vez, né, que ele acabou sendo poupado ali de entrar como titular e agora desfalca oficialmente o Coritiba, agora, né? Não tem nem escolha. Por conta de uma culpa dele, né? Porque eu acho que ele perdeu o equilíbrio ali, não teve frieza, né? Acabou prejudicando o Coritiba no jogo e no domingo que vem. Mas assim, ele é um cara decisivo, ele veio pra isso. O Coritiba, por mais que tenha esse cuidado com a preparação física, se o Slimani tem condições de jogar meio tempo, ele tinha que entrar como titular. E depois tira o cara no segundo tempo. A minha opinião, né? Porque, assim, o jogo do Internacional e do Grêmio são times com características bem diferentes, né? O Internacional jogando ali com os zagueiros mais adiantados, o Garcês entrou, foi bem, né? Teve uma estreia surpreendente, porque aí você coloca um jogador que diferente do Slimani, não é aquele cara de área, paradão lá, então você consegue ir para esse enfrentamento físico e tirar a vantagem do adversário, que foi o que o Coritiba fez. E aí você vem para um Grêmio que tava com 3 zagueiros, né? Então, assim, acho que não tinha por que você não colocar um cara decisivo lá na frente. Então, você sobrecarrega o Robson, que acaba sendo aquele jogador que faz de tudo, né? O mais dedicado. Tem essa capacidade de decidir também, apesar de ser muito criticado, ter perdido muitos gols, enfim. Mas como é que você vai criticar o Robson num time que não é criativo, né? Que não cria para o cara lá da frente. Ele acaba muitas vezes ele mesmo criando ali as oportunidades. É o cara que luta, que busca o jogo o tempo inteiro. Então, eu acho que foi um erro, assim. Se ele estava no banco, estava à disposição, poderia ter sido utilizado desde o início. Claro, critério do Kozlowski, do clube, né? De toda a equipe. E aí, isso muitas vezes acaba sendo preponderante, né? Você avaliar fisicamente que o jogador pode sofrer uma lesão, enfim. Mas assim, o Coritiba não pode tirar um jogo do roteiro, né? Do caminho e pensar, poxa, vamos tentar poupar ele lá pra frente. Se o Coritiba perde um jogo, como foi o caso, né? Ele acaba eliminando todas as chances de permanecer na primeira divisão. O time vinha de um bom resultado, vinha animado, poderia alimentar essa esperança, poderia, né, ter conseguido um resultado melhor. E agora você perde o Slimani, você perde o 1% que restava de chance de permanecer na primeira divisão. Então, de que adianta, né? Você poupar o jogador se você não tem mais objetivos no campeonato. É verdade. E assim, uma dúvida que eu fiquei, uma pergunta que eu tenho pra vocês. Vocês já afastariam jogadores que não vão ficar no ano que vem? Essa é a primeira... Acho que essa é a primeira... Vamos fazer essa enquete. A primeira mudança que deve ser feita, né? Você já... Assim, o problema é que... Outra coisa que eu falei aqui. Você não tem no Coritiba hoje, na SAF, um cabeça do projeto, né? Acima do CEO. Você tem o Amodeu e o Arthur, que inclusive não se sabe se eles vão continuar. Então, isso precisa a primeira coisa que tem que ser decidida. Eles vão continuar? Amodeu e Arthur, os dois, só o Amodeu, só o Arthur. Enfim, essa é uma primeira decisão que tem que ser tomada. Porque são esses caras que vão montar o time, né? Eles vão decidir sobre o técnico, eles vão decidir sobre as contratações, as dispensas, né? Agora, se eles vão sair no fim do ano, quem é que vai tomar essa decisão?
né? Quem é que é o cara que é o mentor dessa SAF? Quem é o dirigente, né, que vai dar o murro na mesa? Que vai cobrar as mudanças no departamento de futebol? Hoje não tem essa figura. E é por isso que tá essa situação aí. Por quê? Porque os caras que estão tomando as decisões não tem ninguém para cobrar deles. Para chegar lá e, que é isso? O que é que está acontecendo? Não tem essa figura. Antigamente era o presidente do clube, que era o Glenn, né, que teria esse papel, né? Hoje o Glenn é decorativo, ele é o presidente né, que está lá no clube, mas o clube já não tem mais ingerência no futebol. Tá acabando o mandato, a diretoria já nem tá mais vai ter eleição mesmo agora e o presidente do Coritiba, do clube, vai ser figurativo, ele não tem poder de decisão, ele não pode mais dar palpite, ele não pode intervir no departamento de futebol, ele não pode... hoje é poder de veto. Ele não pode demitir ninguém, ele não pode contratar ninguém, entendeu? Não tem mais essa figura, né? O Coritiba não tem essa figura. Quem é o cara que manda efetivamente no Coritiba? Então, quem é que vai controlar os caras que tomam as decisões erradas, né? Vai cobrar desses caras? Quem é que vai mudar esses caras dentro da estrutura? Não existe. E eu acho que esse é o primeiro problema que o Coritiba tem que resolver, né? Porque assim, não se sabe nesse momento se o Thiago vai ser o técnico, né? Se tem contrato até dezembro se o Amodeu vai ser o CEO, se o Arthur vai cuidar do futebol e das contratações. O Júnior Chávari chegou para ajudar o Arthur no planejamento de 2024. O Luciano Sabaga diz aqui, vai ter o conselho, mas como a Alê falou, o poder do conselho é limitado. Super, tanto que eles vão mudar o estatuto para fazer eleição. Eles adiaram a eleição do Coritiba. O Coritiba tem um conselho lá com a SAF, que são 5 membros, um é do Coritiba, 4 da SAF. Isso. O cara do Coritiba, nesse conselho, ele só pode vetar decisões do tipo, vai mudar a cor do distintivo. Ele vai pode mudar vetar. O escudo. Vai mudar o nome do estádio. Ele pode vetar. E aí não acontece. E só isso. Né? E mais nada, ele não pode dar um palpite na contratação do treinador, que não vai ter voz, ele vai ser derrotado pelas outras 4 cabeças desse conselho. Então assim, na verdade tá faltando alguém que manda, exato, né? Tá faltando um manda-chuva lá, né? Tá faltando quem manda aparecer e dar uma satisfação pro torcedor. Tá faltando lá um Evangelino da Costa Neves, né? Que é um cara que no passado lá transformou o Coritiba no grande vencedor da década de 70, porque ele tinha esse poder dentro do clube. Hoje, o Coritiba não tem um cara de poder ali dentro. Então, fazem o que querem, o que acham que tá certo e normalmente tá tudo errado. Galera participando por aqui, o Victor dizendo, o Coritiba está largado pela Tricorp. O Cristiano Fernandes, presidente do Coxa, rainha da Inglaterra. A Andréa Duarte. Beijo, mãe. Dizendo que o Coritiba ficou refém de uma empresa que não sabe absolutamente que caminho seguir. O Zé Coritiba dizendo que Casa da Mãe Joana Futebol Clube. Isso virou o Coritiba. O planejamento é a longo prazo do Coritiba. Tem um monte de coisa de infraestrutura. 10 anos.